Gostaríamos que você abrisse aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Pastor Antônio Carlos e Irmã Lourdes, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Para a nossa meditação nessa noite, nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos devem ter achado que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Todas as vezes que nós estamos passando por alguma dificuldade, nós nos lembramos de outros momentos difíceis que nós já passamos. Eu imagino que no momento o medo é um sentimento universal. Até as pessoas mais corajosas, dizem não estar com medo, mas a realidade é que boa parte de nós está vivendo um momento de muita dificuldade e nós estamos vivendo realmente uma pandemia e essa pandemia tem trazido medo para as pessoas. E quando a gente está passando por essas situações, a gente costuma procurar ajuda. Quando a gente está aflito, a gente procura ajuda, a gente procura proteção. E não adianta alguém querer se fazer de muito forte, de muito corajoso, porque o fato de alguém dizer que é corajoso é porque essa pessoa enfrenta o medo. Portanto, o medo é uma realidade na vida das pessoas. Todos nós, como pessoas humanas, já passamos por situações que nos ensejaram a oportunidade de procurar proteção. E em procurando essa proteção, nós colocamos um norte para nós. Onde nós vamos procurar essa proteção? Então, quando eu e você estamos passando por momentos difíceis, nós normalmente recorremos a Deus. E nós gostaríamos de meditar com vocês em um acontecimento que está registrado no livro do profeta Isaías, que antecede a essa passagem que nós acabamos de ler. Isso está registrado no capítulo 36 do livro do profeta Isaías, como também está registrado lá no segundo livro de Reis, capítulo 18. No capítulo 18 do segundo livro dos Reis, nos fala a respeito do início do reinado do rei de Judá. Só para a gente se atualizar, para aqueles que às vezes não conhecem bem a Bíblia ou não têm intimidade com algumas passagens bíblicas. Então, no reino de Judá era o reino constituído por 2 tribos do sul e o reino de Israel, 10 tribos do norte. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, e então ficou o reino do norte, são 10 tribos, o reino do sul, 2 tribos. O reino do norte, a capital Samaria, o reino do sul, a capital Judá. Dito isto, é importante nós dizermos que o rei de Israel era o rei Acais, e a Bíblia diz que Acais tinha feito aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mas ele morreu e foi sucedido pelo seu filho, chamado Ezequias, que assumiu o trono aos 25 anos de idade. E a Bíblia Sagrada diz que, ao contrário do seu pai, a Bíblia diz que foi
Ezequias agiu de modo aprovado diante de Deus. E ele foi um rei tão especial que depositou tanto a sua confiança em Deus que não houve nenhum rei semelhante a ele. Então, ele fez aquilo que era agradável a Deus. Mas você e eu podemos fazer as coisas que são agradáveis a Deus, mas nem por isso nós estamos isentos de passarmos por dificuldades e necessitarmos da proteção de Deus. Então, a Bíblia relata que o reinado de Ezequias foi um reinado muito bom, muito abençoado, mas no 14º ano do seu reinado, ou seja, ele devia estar aí com 39 anos, ele recebeu uma invasão de um rei chamado Senaqueribe. Esse rei era rei da Síria e ele estava invadindo todos os países ao redor. Acontece que Ezequias era um homem sábio e ele então mandou uma proposta para o rei Senaqueribe e o rei Senaqueribe disse: para eu não lhe invadir, você vai ter que me dar uma quantidade X de ouro e de prata. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, que amava certamente os seus súditos, se esforçou de tal maneira que até mesmo o ouro do templo ele tirou e mandou para Ezequias. Não era pouca coisa não, irmãos, era algo tão significativo que a Bíblia diz que era o equivalente a 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Deu para perceber que realmente ele não queria guerra. Acontece que o rei Ezequias fez a sua parte e o rei Senaqueribe não aceitou. Ele recebeu, mas não honrou seu compromisso. E então ele mandou o seu principal general com um exército muito poderoso e chegou ao pé de Jerusalém. E a Bíblia diz que ali chegando, o rei Ezequias mandou um emissário. E o emissário chegou até o general e disse para ele que estava ali em nome do rei Ezequias. E o rei Ezequias então se colocou para ouvir através do seu emissário. E aí começaram as afrontas vindas do rei da Assíria. Então, as afrontas inicialmente vieram através de perguntas. E as perguntas foram as seguintes. Em primeiro lugar, ele disse assim: em quem você tem depositado a sua confiança? O general do rei da Síria, seu principal oficial, ele colocou essa dúvida e ele insinuou que ele estivesse confiando no Egito. Então ele disse: se você está se confiando no seu aliado Egito, você sabe que não pode confiar nele. Mas ele diz: se você diz que confia no seu Deus, como é que você confia no seu Deus se você tirou todo o ouro que tinha no templo e mandou para nós? Como é que vocês vão adorar o Deus de vocês agora? Então, ele começou a fazer propostas, né? Faria vantagens, ofereceu vantagens para Ezequias ou supostas vantagens. Mas a Bíblia diz que ele não estava vindo somente com perguntas para suscitar a dúvida. Ele estava também querendo dizer que estava vindo ali porque era a vontade de Deus. Então ele disse assim: será que meu Senhor mandou-me até aqui transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu Senhor e para ti, e não para todos quanto estão ao redor? Ele disse assim: ora, é Deus quem nos mandou vir até aqui. Então, houve toda uma intimidação em relação ao que estava acontecendo. Diante daquele problema, a atitude de Ezequias foi justamente procurar a graça de Deus.
E então Ezequias mandou consultar o profeta Isaías. E o profeta Isaías, então, mandou a resposta. E a resposta seria assim: diga ao rei que nada disso que eles estão dizendo vai acontecer. Diga ao rei que eu vou mudar as intenções dele e que eles vão sair e ainda mais, eles vão retornar imediatamente ao país deles e o rei da Assíria vai ser morto à espada. E aí, meus amados irmãos, realmente aconteceu a primeira parte. A Bíblia Sagrada diz que iniciou-se uma outra guerra e o rei da Assíria mandou chamar o seu exército para enfrentar essa outra guerra. Porém, havia uma outra proposta e o general e o rei da Síria, enquanto estavam guerreando contra outros exércitos, o exército da Etiópia, então a Bíblia diz que eles mandaram uma carta para Ezequias. E Ezequias então recebeu aquela carta onde ele justamente dizia: olha, você não se confie nesse seu Deus porque eu vou tomar Jerusalém. Você tem que levar em consideração que eu já tomei todos os outros países, eu já estou dominando tudo ao seu redor. Então você acha que é melhor do que eles? Você acha que o seu Deus é mais poderoso do que o Deus desses países todos? E aí ele faz citação das cidades que ele tinha dominado: Ramate, Arpade, Safarvaim, Rena, Iva. E ele se coloca então numa condição de alguém que já tinha vencido muitas batalhas, alguém que já tinha vencido muitos outros povos, e portanto ele dizia para Ezequias: vocês são um povo pequeno, o nosso exército é muito maior do que o de vocês. Então, quando Ezequias recebeu essa carta afrontosa, Ezequias então resolveu ir pessoalmente até o templo, a casa do Senhor. E então ele colocou essa carta diante de Deus. E colocando essa carta diante de Deus, ele então começou a exaltar o nome do Senhor. Nós, com certeza, irmãos e amigos, estamos sendo afrontados dia após dia. Dia após dia, nós temos recebido as mais lancinantes cartas de afronta contra nós. Dia após dia, nós temos sido extremamente atacados com as piores notícias. Mas nós precisamos tomar o exemplo de Ezequias e colocar essas notícias diante do Senhor. Então, Ezequias orou a Deus, dizendo: ó Deus de Israel, Deus que está assentado em teu trono, muito acima dos querubins, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra, porque tu criaste os céus e a terra. E ele começa então, depois de exaltar a Deus, ele começa a reconhecer o que de fato estava acontecendo. E ele diz e reconhece o que estava acontecendo. Ele diz: Senhor, é verdade que o rei da Síria tem devastado as nações e as terras. Ele tem lançado os seus deuses no fogo. E eles têm lançado eles no fogo porque esses deuses realmente não são deuses. Mas eles têm colocado à destruição muitas outras nações, muitos outros povos. Então ele pede a Deus: livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, dessa iminente que está vindo contra nós. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, que tem o seu ouvido aberto para ouvir o nosso clamor, ouviu o clamor de Ezequias, e então Isaías se levantou e disse: assim diz o Senhor, ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Sabe, irmãos, eu não sei quem você nomina como Senaqueribe. Seja lá quem for, o Senaqueribe da sua vida, saiba que se você ora a Deus,
e coloca diante de Deus as afrontas que você tem sido alvo, o nosso Deus levanta outro Isaías para te dizer: ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a certeza, irmãos, que não foi o exército de Senaqueribe tão grande que foi vencido pelo exército de Israel tão pequeno. Mas o Deus de Israel fez com que o exército de Senaqueribe retornasse, fez com que o exército de Senaqueribe fosse derrotado. A Bíblia Sagrada diz assim, que o Senhor tomou aquela afronta como sendo para ele. E aí o Senhor começou a falar como se dirigindo àquela nação que Senaqueribe era o rei, a nação assíria. E então ele perguntou: a quem insultaste, blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? E aí o Senhor responde. Certamente Senaqueribe deve ter dito, né? Foi contra o povo de Judá, foi contra o rei Ezequias, mas não, o Senhor disse: não, foi contra o santo de Israel. Assim, ele diz: por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor, quando propagaste com a multidão dos meus carros, conquistei o alto dos montes, no interior do Líbano, derrubei pinheiros, cheguei na sua pousada mais remota, porque os assírios, eles eram arrogantes, eles estavam muito cheios de si, eles achavam que eram todo poderosos. Aí o Senhor então começa a mostrar para eles que era ele, o Deus de Israel, quem tinha poder para refrear toda onda que se levantava contra o povo de Deus. E então o Senhor diz no verso 27, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo teu furor contra mim. E o Senhor diz, por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei, veja só, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho de onde vieste. Sabe, meus queridos irmãos, a proteção do Senhor nas nossas vidas é a mesma proteção que o Senhor estendeu para o povo de Judá, para o rei Ezequias. E os inimigos que se levantam contra o povo de Deus, eles vão ser presos por anzóis no nariz. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão ser presos por cabrestos que fará com que eles mudem de direção. Eu não sei se você consegue compreender como Deus age nos dias de hoje, mas, com certeza, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor daria um sinal. E aí Deus disse para eles como é que ia acontecer. E o que nós queremos destacar, meus queridos irmãos, é que o que aconteceu foi exatamente o que o Senhor havia dito. Louvado seja Deus. Porque o Senhor disse, ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra o meu povo, não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, e aí as pessoas ficam perguntando como isso vai acontecer. Sabe, meus queridos irmãos, o que Deus faz, o que Deus vai fazer, muitas vezes nós não conseguimos compreender.
Porque a Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A Bíblia diz, crê somente. A Bíblia diz, confia no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Se você me perguntar como é que Deus vai resolver isso, irmãos, eu não sei como é que Deus vai resolver. Eu sei que o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem promessas e o Deus que nos promete é o mesmo Deus de Ezequias. É o Deus que faz com que a nossa vida seja completamente transformada. O Deus que prometeu a Ezequias, a Bíblia Sagrada diz que não demorou muito. Assim, naquela mesma noite, o anjo do Senhor partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento assírio. Quando o povo se levantou no dia seguinte, jaziam sobre a terra todos os cadáveres. E aí você me pergunta, pastor, como é que isso aconteceu? E eu vou lhe dizer simplesmente, irmãos, eu só sei que foi assim, né? Só sei que Deus fez, porque quando Deus promete, Deus tem prazer em cumprir aquilo que nos diz. Eu não tenho conhecimento como é que Deus matou 185 mil guerreiros. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo naquela mesma noite e ao amanhecer do dia tinha 185 mil guerreiros. E com isso, meus amados, nós podemos aprender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Podemos aprender que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos aprender com a Bíblia de se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, assim diz o salmista. Mas nós podemos ver claramente que o nosso Deus nos protege, que o nosso Deus cumpre a sua palavra, ele é fiel em cumprir aquilo que nos diz. Mas o Senhor, irmãos, ele tem prazer em cumprir a palavra integralmente. Nós já fomos enganados por tanta gente, não é verdade? Quantas pessoas que dizem uma coisa e não cumprem? São políticos, são administradores, líderes religiosos, até mesmo na propaganda, né? As irmãs já compraram aquele shampoo que você vê na propaganda, aquela atriz, aquela modelo, né? E você leva o shampoo para casa e quando você bota no seu cabelo, há uma decepção. Quantos de nós já fomos enganados? Mas com as promessas que não se cumprem. Mas a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus se cumpre integralmente. O Senhor mesmo diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. E lembram qual foi a palavra do profeta Isaías? Esses homens não vão entrar na cidade. Esse exército vai voltar pelo mesmo caminho. E assim aconteceu. Eles não vão atacar a cidade. E vai acontecer outra coisa. O rei da Assíria vai morrer à espada. E aí você vai examinar aí na sua Bíblia, no capítulo 37. O rei da Assíria, ele adorava a um deus chamado Nimrod. E quando ele estava adorando, cultuando ao seu deus Nimrod no seu próprio templo, aí a Bíblia diz que os seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezé, o assassinaram ao fio da espada. Meus irmãos, como é que se pode conceber isso? E aí os historiadores têm as suas teses, mas o fato é que ele teve o seu destino selado, porque foi assim que Deus falou que ia acontecer. Porque Deus vela por sua palavra para cumprir. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor e lemos a palavra de Deus, o Senhor dizendo assim, não temas, porque eu te salvei. Quantas pessoas estão com medo? E o Senhor diz para nós, não temas, porque eu te salvei. Eu te convoquei pelo nome. Tu és meu.
Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele tem uma especificidade de nos tratar, de agir para conosco. E a especificidade de Deus é que quando um comandante normalmente vai para o campo de batalha, ele fica lá na sua cabine de comando e ordena aos comandados que sigam para a batalha. Mas o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jeová, o Deus Jeová, o Deus de Judá, ele diz assim: quando passares pelas águas, ele diz assim: eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Sabe, meus queridos irmãos, a gente vai examinando a Bíblia e vai se lembrando do agir de Deus. Quando o Senhor ordenou ao povo de Israel, comandados por Josué, para atravessar o rio Jordão, ele disse: a arca vai na frente. A arca significava a presença de Deus. Então o Senhor disse: olha, vocês vão passar a pé seco no rio Jordão, mas os sacerdotes vão levar a arca na frente, porque o Senhor vai na nossa frente. O Senhor continua prometendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu não sei quais os rios que você está tendo que atravessar, quais as dificuldades. Como diz aquele corinho: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura, sustenta na mão de Deus e vai. Sabe, meus queridos irmãos, existem muitas pessoas passando pelos rios da aflição. A aflição que está tomando conta de muitos lares, sejam elas de que natureza forem. Nós cremos, amados irmãos, que o Senhor nosso Deus é aquele que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso é uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Como nós somos carentes da presença do Senhor. A tal ponto de que Moisés, em determinado momento, Deus disse: olha, eu vou dar a vitória para vocês, mas eu não vou mais com vocês. E aí Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Porque a presença de Deus, amados, é algo de valor inestimável. A presença de Deus é o socorro maravilhoso. É por isso que o salmista diz: Deus é o nosso socorro e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós nos encontramos sozinhos. Às vezes a nossa esposa quer nos socorrer, mas nós não conseguimos deixar que ela nos ajude, que ela nos socorra. Mas o Senhor está conosco. Na hora da angústia, Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não fica no gabinete dando ordens. Ele não fica no gabinete ordenando aos subordinados. Ele está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos devem lembrar, na época da Babilônia, quando Daniel e seus colegas foram levados. E a Bíblia diz que Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles homens, eles não obedeceram à ordem de adorar aquela estátua, né? E não fizeram o que o rei queria que eles fizessem. E a Bíblia Sagrada diz, então, que o rei mandou colocá-los em uma fornalha terrível.
Era tão quente, que as pessoas que foram colocá-los na fornalha acabaram morrendo queimadas. Tal era a temperatura. Mandaram aquecer mais vezes. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles disseram, agora não tem mais jeito, então o rei foi olhar de longe. E o rei olhou, e quando ele viu lá embaixo, ele tinha colocado 3 pessoas, e ele chamou o assessor e disse, espera aí, nós não colocamos 3 pessoas, eu estou vendo 4 pessoas caminhando, e um é semelhante ao Filho dos deuses. É porque o nosso Deus, ele é fiel em cumprir o que nos diz. Ele diz, quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Daniel capítulo 3, que de repente eles observaram aqueles homens e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Em outra versão diz que não havia nem cheiro de fumaça. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é fiel. E ele disse, quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesta noite, para nós encerrarmos, de dizer que o nosso Deus, ele age na minha vida e age na sua vida. Ele trabalha de forma muito poderosa. E ele disse, quando ele estava despedindo seus discípulos, ele deixou registrado a promessa mais preciosa, a promessa mais especial. No capítulo 28 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, a partir do verso 18, ele diz assim, então, aproximando-se deles, lhes assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, qual foi a quantidade de autoridade que foi dada ao Senhor? E nós vamos repetir, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa época em que as autoridades estão se contradizendo, as mais diversas teses se colocam, eu quero me submeter à autoridade desse que tem toda a autoridade. Desse que promete estar comigo se eu for passar pelas águas. Desse que promete estar comigo se eu for passar pelo fogo. Quantos de nós já passamos por essas águas de aflição, águas de tribulação, pelo fogo da tribulação, e o Senhor foi conosco. E aí ele deu ordem para nós, portanto, ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu uma missão, mas com essa missão, ele nos fez a promessa mais importante. E ele disse, vocês vão fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tem ordenado. E eu assim estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Em outra versão diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe, meus queridos irmãos, é essa a promessa que o Senhor tem para nós. É essa promessa de proteger-nos, que eu gostaria que você fosse hoje para a sua cama, para a sua rede, se lembrando disso. Quando os homens vierem com aquelas ondas, essas ondas de notícias ruins, essas ondas de notícias verdadeiras também, porque tem notícia verdadeira, mas que são ondas que se levantam contra nós, são ondas que estão nos apavorando, nos pondo medrosos. Nós devemos nos lembrar que o Senhor é conosco, mesmo quando nós estivermos passando pelas águas. E nos afogar, submergir as ondas que se levantam contra nós. Nós não seremos queimados pelo fogo da provação.
porque o Senhor vai estar conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nesta noite, meus amados irmãos, o Senhor continue a falar aos seus corações. Recomendo que os irmãos, que todos nós vamos ter bastante tempo, né, possam ler essas histórias que estão registradas do capítulo 18 de 2 Reis até o capítulo 19, que com certeza você vai se edificar mais ainda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é aquele que promete estar conosco em todas as situações. E não interessa o quão poderoso é o Senaqueribe que se levanta contra nós. Não interessa, meus irmãos, o tamanho do exército de Senaqueribe. Interessa que o nosso Deus pode transformar esse exército de valentes, como ele fez com 185 mil soldados. E ele fez com que eles amanhecessem mortos. Fez com que eles amanhecessem completamente sem poder algum. É assim que o Senhor promete fazer conosco. Ele é o Deus que nos livra, ele é o Deus que nos dá livramento. E eu e você precisamos nos assegurar que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você nessa ocasião está aflito, se você está com medo, saiba que você é humano e essas sensações, elas são passíveis para qualquer pessoa. Mas eu quero desafiá-lo a estar nesta hora orando para que o Senhor nosso Deus, ele se achegue a você, para que ele se coloque bem pertinho de você. Eu acho que vocês ainda se lembram, pelo menos alguns, de um hino que era muito cantado, que dizia assim: sinto uma voz bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está perto de nós. A Bíblia nos assegura: eis que o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos invocar o seu santo nome. E nesta invocação, nesta oração, eu gostaria que você, que está afastado dos caminhos do Senhor, está com medo do seu destino eterno, coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus a sua família. Você que está temendo acontecer algo de pior, coloque diante do Senhor. Diga para o Senhor o que está acontecendo com você. Diga para o Senhor qual é o Senaqueribe que está lhe ameaçando. Tem muitos Senaqueribe, irmãos. Muitos, muitos, muitos. E nós queremos que você, nesse momento, apresente ao Senhor a sua queixa. Coloque diante dele o que está acontecendo, separando aquilo que é verdadeiro daquilo que não é. Não é para que a gente faça uma ilusão e diga, como alguns às vezes querem dizer, não, confesse que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Na verdade, não é assim. Existem coisas que são reais e nós precisamos admiti-las. Nós temos o direito de dizer, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou doente. E etc. Senhor, eu estou sem dinheiro. Senhor, eu tenho algo para te dizer. E você pode dizer diretamente para ele. Sabe, irmãos, uma coisa maravilhosa que tem acontecido no meio de toda essa catástrofe é a ideia bíblica de que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Ou seja,
Nós precisamos somente de um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, se você ora a Deus em nome de Jesus, Ele está pronto a ouvir a sua oração. Não precisa de sacerdote, não precisa de pastor, não precisa de nenhum intermediário. Tão somente a Bíblia diz, você deve orar em nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busquemos a proteção do Senhor. Busquemos a graça do Senhor nas nossas vidas. Oremos confiando no Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Louvado seja Deus.